E aí, beleza? Rosa na área, como vai você? Tudo jóia? Correndo atrás dos seus objetivos, fazendo as coisas se tracionarem na vida? Ou você tá mais ou menos? Tá naquela tranquilidade, tá na vibe? Beleza, cada um correndo atrás do seu. Mas é sobre isso aí que eu vim falar. A questão do processo. De onde você tá, onde você quer chegar. E onde você tá tranquilo ou não? Tá aceitável? Não tá aceitável? Sabe? A gente sempre tá no modo não tão satisfeito, né? Não é satisfeito, é satisfeito, insatisfeito, vamos colocar essa palavra aí, porque a gente tem que ser grato por tudo que a gente tem e por que tá passando, mas não satisfeito porque a gente quer sempre evoluir. Isso aí é o ponto-chave, é o ponto certo da vida, porque a gente está nesse mundo aqui só por estar, só sobreviver, não tem o porquê, né? Não tem qual que é o sentido ficar nessa, né? E eu vim falar sobre a questão de processos, cara. O processo da vida, o processo das fases, os processos do seu projeto, ou as coisas alheias aí que acontecem. As coisas alheias que acontecem, olha que viagem. Mas vamos lá. Você tem algum projeto que você está vivendo o processo dele? Você tem alguma ideia de tirar o projeto do papel? Você tem alguma ideia que você pegou, modelou de alguém que você está querendo colocar em prática, mas por meio que receio, não quer, porque é uma ideia que já existe? Tem muitas paradas. E eu falo sobre o processo porque não é todo mundo que está disposto a aguentar o processo, não é todo mundo que está disposto a suportar o processo. Porque quando a gente coloca no papel, é tudo lindo. Quando a gente coloca na boca, fala, é mais linda ainda. Você começa a soltar tanta dopamina barata que é tudo lindo e te dá um afago, te dá uma tranquilidade. E nisso faz você enrolar. E onde você não começa a dar os primeiros passos. Mas se você começar a dar os primeiros passos, você vai começar a sentir um pouco da pressão. Você vai começar a sentir que os primeiros passos não é bem assim como igual tá no papel, como tá na ideia, como falou. Por isso que não é todo mundo que suporta viver o meio do processo. Cara, o meio do processo é o mais árduo, porque é onde você tá no modo de, às vezes, pouco recurso, que não tá tão igual antes, e também naquele modo teste. O que é o modo teste? Que no meio do caminho algo dá errado. No meio do caminho algo acontece. Acontecem imprevistos nos projetos. Nada é perfeito. Nenhum projeto é perfeito, cara. Nenhum. A não ser se a pessoa tem muito recurso e passou por aquela fase e está repetindo ela só que em outro modo. Aí fica um pouco mais tranquilo. Querendo ou não, tem um pouco de dor de cabeça também. Cara, por que eu falo isso? Eu vejo tanta gente falando de projetos, eu vejo tanta gente falando assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Mano, mas o que você está fazendo para começar a conquistar aquilo ali? O que você está fazendo para começar a realizar aquilo ali? Porque, cara, as coisas não acontecem só da gente falar. Quando você mais fala, mais vem a dopamina, mais te dá um afago e mais um dia você perde. Aí no final das contas você olha para trás e fala, caramba, se eu tivesse começado quando eu coloquei no papel, quando eu comecei a falar, mas nossa, já tem 2, 3, 4 anos que eu falei isso, já tem tanto tempo bom e eu nem percebi passar. É por essa questão, é por isso, é porque você fica com medo também, porque, cara, no papel é tudo lindo, falando é tudo maravilhoso, pensando, aquela imaginação que você tem lá na frente do mundo ideal, depois de ter conquistado esse projeto seu. É tudo muito lindo, você tá enganando o seu cérebro, tá dando dopamina barata pra ele, e ao mesmo tempo ele olhando pra você e falar assim, olha o trouxa achando que me engana, e eu vou enganar ele.
dando um pouquinho mais de preguiça para ele para procrastinar e nunca chegar lá. Porque lembra de uns vídeos atrás que eu falei que se você ficar imaginando demais o mundo ideal, ficar visualizando demais lá na frente, o seu cérebro vai começar a acreditar que você já esteve lá. Aí é onde que te dá um afago, você começa a desmotivar. Já aconteceu isso com você? Então, é sobre isso. Igual realmente eu falei nesses últimos vídeos, eu falei sobre a questão do recurso. Não é você falar sobre, quando eu conseguir, quando isso, não. É você falar, com os recursos que eu tenho hoje, eu consigo caminhar até tal parte, então eu vou lá. Porque o que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. E cara, não desiste do seu projeto. E se seu projeto está começando a virar propósito, nossa, aí que você não pode desistir de jeito nenhum. Porque é onde você começa no meio dele a sentir o que é realmente dar o sangue, a lágrima e o suor. E essa parada é a mais louca. É onde você começa realmente. Por que eu tô falando isso? É porque eu tô passando por isso, cara. Eu vou falar porque eu vou estar jogando ele na mídia há pouco tempo. Tô lançando um encapsulado E esse encapsulado ele é um vitamínico mental, que faz a pessoa ter uma cognição mais ativada, ativa mais a memória, ela começa a tirar um pouco mais daquela fadiga mental, um pouco mais não, tirar muito aquela fadiga mental dela, ela começa a dormir igual neném, cara, a vida muda completamente quando você começa a alimentar o seu cérebro, quando você começa a dar os alimentos certos para sua mente, para o seu cérebro na verdade, que vai produzir sua mente haja no poder de não querer, sabe? Você começa a dar os primeiros passos e ver que realmente não é tão difícil assim. Porque a gente é negativo. Cara, isso é da cultura, isso é da crença, infelizmente, do ser humano, colocar dificuldade nas paradas que nem começou. Isso que me grila no ser humano. Às vezes o ser humano tem uns projetos tão top, tão, nossa, monstruosos, mas começa a colocar o ponto negativo. É isso que faz com que as pessoas não consigam conquistar os projetos, não consigam chegar em 20, 30% do processo conquistado já. É porque já começa com negatividade. Já começa a colocar as paradas assim, olha lá na frente. Mas isso não existe. Isso, cara. Você não fez, então não existe. Então começa a fazer com os recursos que você tem, acreditando que deu certo. Mano, eu quero abrir um tal negócio, eu quero abrir tal marca, eu quero fazer isso. Mano, vai ser muito top e tá dando muito certo. Já deu certo, então haja como se tivesse já dado certo. Porque tudo acontece quando você começa a ter uma mente mais positiva, uma vontade monstra. É muito bom, as coisas acontecem, os recursos vêm, mano, porque isso é de Deus, mano. Quando você começa a entrar numa parada positiva, e você começa a perceber que a parada positiva vem desenvolvendo, vai vendo recurso e do nada começa a virar propósito. É Deus fazendo as coisas acontecerem. Porque Deus não anda com gente negativa, cara. Deus, ele é muito justo. Se você é negativo, você reclama, você tá clamando pra coisa dar errado. Reclamar. Você entendeu o que é o reclamar? Reclamar 2 vezes por algo ruim. Então mano. Em vez de você entrar com um ponto negativo, falando de não sei o que. Cara, entra no projeto sendo grato pela ideia que você teve e que se acontecer alguma coisa, peça a Deus para te ajudar. Porque tudo que você começar, todo processo que você entrar, todo projeto que você começar, você tem que colocar o Deus como seu sócio majoritário. O negócio é dele e você está cuidando. Porque isso vai te dar uma energia maravilhosa, porque já começa a virar propósito. É o que o meu encapsulado está acontecendo. É o que a marca do meu encapsulado está fazendo. Eu coloquei Deus na frente de tudo. E tá vindo recurso de onde eu nem esperava. Comecei do zero, velho. E tá dando muito certo. E já tô na reta final. Já passou pela Anvisa, já passou por tudo. Agora eu tô na reta final. Esse dia agora, nesse momento que você tá vendo, nesse horário do vídeo que eu postei agora, se você ver no vídeo aí, tô falando nesse momento. Mas daqui a um tempo, na hora que você for ver, com os recursos que eu tenho dessa mesma data, dessa mesma hora, que eu tô dando os passos, lá na frente, que é o agora que você tá vendo o vídeo, as coisas já estão acontecendo mais ainda. Por quê? Porque
Porque eu parei de reclamar. Eu parei de ver o ponto fraco, o ponto negativo da vida. Realmente, eu tive vários outros projetos. Só que eu já entrei colocando dificuldade. E as coisas nem andaram. Tem projetos que já nasceram mortos. Porque eu já coloquei tanta negatividade, eu nem tirei o trem do papel. Eu nem terminei de escrever. Nem terminei de jogar no papel. Mano, aí não dá. Deus ilumina. Deus abençoa muito. Mas Deus não é bobo não, cara. Deus não é bobo. Tudo que for ser feito tem que ser do agrado dele. Tem que ser do discernimento dele. Mas você já começa aí da sua ideia, mano. Você já joga coisa negativa pra ele cuidar e ele não vai cuidar de coisa negativa. Ele é justo. Mas quando ele começa a perceber que você tá agindo pelo propósito, que tá começando a agir que realmente é pra dar certo, e que não vai ser bom só pra você, vai ser bom pras outras pessoas também, que é igual o projeto que eu tô fazendo, que eu tô lançando, cara, isso vai ser bom tanto pra mim, que é um propósito, que vai fazer com que as coisas aconteçam, vai ser bom pras pessoas também, que vai estar junto. Quem vai estar junto? A pessoa que está adquirindo ele também, porque ela vai sentir, ela vai vivenciar esse vitamínico. E ela vai ver que realmente ela não está pegando, só fazendo uma compra, ela está adquirindo vitaminas para uma parada que vai fazer com que ela transborde, que vai fazer com que ela olhe mais adiante, que, querendo biologicamente, vai fazer com que ela tenha mais oxigênio mental, vai ter mais fluxo sanguíneo no seu cérebro, vai tirar aquela fadiga louca, vai dar um sono mais gostoso, vai ser muito melhor. E querendo ou não, nas 12 áreas da vida dela, possivelmente ela vê tudo mais com clareza. E tudo isso é fruto do projeto. Tudo isso é fruto da loucura que eu tô vivendo. Tudo isso tá sendo e vai ser fruto da parada louca que eu tô passando nesse projeto, nesse processo. Então, vamos lá. Processo. Acredita no processo. Tá? Não chega no meio do processo também, olha pra trás e fala, olha tudo que eu já fiz, mas tá tão difícil, não vou chegar lá. Para, não reclama no meio que é pior ainda. Porque você já tá lá em cima e o tombo vai ser muito maior. Então já que você tá lá em cima, cara, não tem como. O negócio é só crescer. Então, dê os primeiros passos com muita fé. Dê os segundos passos, terceiros passos, quartos passos, quinto, demais com foco e com discernimento. E agradeça todos os dias, mano. Se deu errado, agradeça, seja grato. Porque você trabalhar o seu projeto com gratidão e não reclamando e confiando, velho. Porque se você não confiar em você, meu amigo, quem tá ali de fora tá batendo palma pra cagada que você vai fazer. Tem gente que tá torcendo pra dar ruim. Tem gente que tá aqui, ó, na ponta da língua pra falar quando der merda. Ela fala assim, eu falei, pra quê? Perdeu tempo e dinheiro, recurso e tudo nas suas coisas. Tem muita gente falando isso, mas na hora que você consegue, a pessoa fala, eu tava lá, eu acreditei. Olha só. Então vai lá, foi só uma troca de ideia aqui que eu tive com você aqui. E se você tem algum projeto, tá guardado, tá na gaveta, que você gosta daquele projeto, quer dar continuidade com ele, mas tem receio, tem medo, porque acha que não vai ter recurso e tudo mais, mano, fé. Fé e acreditar são os ouros mais magníficos da vida, porque eu tô vivendo isso. Beleza, tamo junto. É nóis.